Bom dia, gente. Hoje, primeiro domingo do mês de outubro, como eu tenho repetidamente dito, o ano correndo velozmente e a gente já está no finalzinho do ano, já se preparando para a virada do ano, dia 5 de outubro, e hoje é um dia muito especial para nós. É o primeiro domingo do mês de outubro, dia em que celebramos a ressurreição, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Agora, no culto das 18h30, você é nosso convidado para celebrar esta mesa, comermos de sua carne e bebermos do seu sangue, como nos recomendam as Escrituras. Você pode chegar aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Tem um estacionamento farto para você estacionar seu carro, se sentir seguro e venha celebrar conosco. Será um dia inesquecível, um dia em que seremos marcados pela presença real do nosso Senhor nesse culto eucarístico. É o meu convite já inicial, começando o primeiro bloco da nossa programação e saudando a todos com paz. Obrigado por sua audiência. E eu venho hoje com meu querido amigo, meu jovem companheiro, pastor João Silveira. Olá, bom dia, meu querido bispo. Pastor João. É um prazer muito grande estar diante dessa mesa para compartilhar com aqueles que nos ouvem do outro lado, né? Ouvem-nos pela rádio 92.3, ouvem-nos pelo Instagram, enfim, que participam conosco. E tem sido muito confortante para a gente saber que a gente não está trabalhando em vão. O número de pessoas que nos abordam sobre os temas que nós trazemos a lume aqui, sobre como tem sido o programa, como tem edificado muita gente. E esse é o nosso propósito, e cremos ser o propósito de Deus, edificar vidas através da leitura da sua palavra e os comentários conforme o Espírito Santo nos conceda a transmitir a vocês. Amém. Bom dia. Amém. Também está conosco nossa querida amiga Lloyd Nogueira. Seja bem-vinda, Lloyd. Muito obrigada, bom dia. Bom dia a você que está ouvindo nosso programa pela 92.3. Esteja à vontade, né? Fique conosco. Como diz sempre o pastor João, qualquer dúvida, né? Entre em contato com ele. É que eu retransmito a vocês e a gente em conjunto dissipa qualquer dúvida. Sim, sim. Gente, nós estamos nessa segunda carta pessoal de Paulo a Timóteo, fortalecendo, ensinando, estimulando esse jovem pastor que está com uma missão desafiadora, que é apacentar uma igreja na cidade de Éfeso. E Paulo é muito cuidadoso com ele nessa instrução, e tanto é que ele escreve 2 cartas pessoais, né? 2 cartas particulares, cartas para Timóteo, né? 2 epístolas. E nós já estamos na segunda epístola. Hoje nós damos início ao capítulo 1 dessa carta, que é tão preciosa e de instrução para todos nós também, né? Que bom que Paulo escreveu, que bom que ele se preocupou com Timóteo, porque a gente tira uma casquinha também, né? E uma preocupação num tempo tão difícil com ele preocupado com outro, né? Com seus discípulos, com seus amigos. Lloyd, essa vida para dentro, ela é muito perigosa. Eu tenho esses últimos domingos dito que a gente vive, às vezes, de maneira muito inflamada, né? Muito inflamatória, quando a gente vive para dentro. Se a gente não entender o movimento da vida, que é para fora, a gente vive dentro dessas cascas de proteção que não permitem que a gente viva para o lado de fora. A gente vive dentro de cascas de proteção. E Paulo, mesmo passando por esses momentos difíceis, ele segue o fluxo da vida. Viver é ir para fora, não é? Tem o exoesqueleto, né, que é o esqueleto para fora, como o das conchas, né? Nós, pelo contrário, nosso esqueleto é para dentro e nossa carne é para fora. Há um mundo que a gente se comunica do lado de fora.
E o mundo dos afetos, por exemplo, ele é construído do lado de fora, enfrentando todas as afetações. A gente vive hoje o perigo de uma sociedade que a gente tem chamado de sociedade autista, né? Que é uma sociedade que prefere viver dentro da bolha. É prazer sem afeto. Prazer sem afeto. A gente está diante de uma sociedade que corre para um perigo muito grande, porque a vida é constituída por afetos. E afeto é tudo que nos afeta. Não é só bons sentimentos, a gente também é afetado por maus sentimentos. A gente é atravessado por uma ambivalência de amor e ódio, e tá aqui dentro da gente, né? Tá bem dentro da gente, e a gente precisa se expor para que a gente se veja curado, restaurado, restabelecido nas relações. Então, Paulo, mesmo nos momentos difíceis, ele está indo para fora, porque é assim que se vive. A gente vive para fora, não para dentro, né? É provável que Paulo tenha tomado conhecimento da profecia de Isaías, ou do edito de Deus por Isaías, quando diz: vocês estão orando, vocês estão jejuando, vocês estão me buscando e não estão tendo resposta, porque estavam vivendo para dentro. Então, eu lembro, eu acho muito lindo quando ele diz: quando tu fartares a alma aflita, quando tu te incomodares com os que não têm onde morar, eu virei para ti, eu farei de ti um jardim, e um jardim regado, um jardim trabalhado. De ti sairão pessoas que mudarão os destinos da nação. Quando... É um jejum para fora, né, João? É um jejum para fora. Quando tu te incomodares com a necessidade dos outros. Paulo preso em Roma, suscetível da morte, que de fato aconteceu. Ele não estava vivendo para si. Ele tinha preocupação de ensinar. Não dava para ensinar pessoalmente, presencialmente, ele ensinava por carta. Mas ele ensinava aqueles que haviam de dar continuidade, que estavam dando continuidade às igrejas que Paulo realmente fundou ou que passou edificando. Eu acho isso aqui muito lindo. Alguém... E hoje a gente vive exatamente nessa bolha, se preocupando com os filhos, se preocupando com a carreira, se preocupando com a falta de recurso na nossa casa, se preocupando e acorda dizendo: meu pai me livra, me guarda. Eu tenho um grupo de família e vários cristãos dessa família começam amanhã esse dia, diz que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos dê graça. Ou seja, é uma bolha interna. E a gente está vendo um exemplo aqui muito claro de Paulo. Esquece das suas tribulações, das suas dores, das suas angústias, da iminência da morte, para repartir com o outro. Eu estava essa semana participando de um velório, como sempre, né? E as rodas acontecendo, e eu vi alguém, a gente estava falando de som, de música, essa coisa toda, puxaram a conversa, e técnico, e eu vi um técnico do som de uma determinada igreja dizendo: lá eu cuido com cuidado e ninguém toca, sou eu. Seu primeiro erro, egoísmo. Você não forma ninguém. Você não forma sucessores. Se Paulo não tivesse formado sucessores, infelizmente tem sido hoje, por conta de ciúme, de medo de ser superado, nós temos uma boa carga de líderes que não formam sucessores. Porque tem medo de serem superados. Tem medo que o seu nome seja suplantado por aqueles que virão depois de si. E essa não é missão de um líder, né, João? Não é. Paulo está nos dando exemplo. A gente está seguindo o exemplo que Paulo nos dá aqui, quando ele forma Timóteo, quando ele forma Tito, escreve para Filemon, quer dizer, formando líderes para a carreira que é infinita. Ele forma, mas ele também confirma, né? Ele confirma, posiciona, ele dá autenticidade, né? Ele gera aquilo que a gente estava falando antes de começar o programa, João. Ele aprova esses caras, né? Isso. Um líder que aprova aqueles que ele está formando, né? Isso mesmo. Você é capaz, você
não se deixe intimidar, né? Olha o dom que está dentro de você. Sim, né? sim, Acorda. sim. Acorda. Seja seguro no que está fazendo. Uhum. Ou seja, essa carta de Timóteo que Paulo escreve a Timóteo, ela tem me instruído muito, porque é uma carta que, como a gente falou no programa passado, de formação de líder. Mas Paulo fala dos devassos, de outros, ele está falando, mostrando para Timóteo que esses vão estar junto com ele na igreja. E qual o cuidado que ele fala da escravidão, ele está falando da circunstância do que está acontecendo na época e como se comportar diante de tais coisas. Está falando de episódio recente que aconteceu. A gente podia ter tomado uma decisão abrupta, brusca, mas eu estava falando isso também lá com esse pessoal. A liderança pastoral não é subir na tribuna e explanar um belo sermão. Não é ter uma vida impecável. É também ter atitudes nas horas difíceis de reconciliação. Quando Paulo escreve, se alguém engano, aos Coríntios, ele diz assim: não há entre vós homens sábios que estejam prontos para dirimir questões entre vocês? Uhum. É o papel do líder, do pastor. Uhum. E Paulo está formando um aqui para isso. Um grande homem que Paulo está formando. Uhum. E a gente pode dizer até assim: mas Paulo já pegou Timóteo iniciado. Ótimo, já estava iniciado. Mas quantos outros ele pegou também no meio do caminho e formou, fez dele grandes discípulos, grandes homens? Uhum. Sim, sim. E vamos lá, Neloide. Vamos lá, capítulo 1. Eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Escreva você, Timóteo, o filho a quem muito amo, tudo de bom da parte do nosso Deus e que Cristo seja com você. Toda vez que pronuncio o seu nome em oração, o que é praticamente o tempo todo, dou graças a Deus por você, ao Deus a quem adoro com toda a minha vida, na tradição dos meus antepassados. Sinto muito sua falta, especialmente quando me lembro da nossa última despedida em lágrimas e espero um alegre reencontro. Essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé, uma fé rica, transmitida por sua avó Lloyd à sua mãe Eunice, e agora a você. E o dom especial do ministério você recebeu quando impus as mãos sobre você e orei. Mantenha vivo esse dom. Deus não quer que sejamos tímidos com seus dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Vamos dar uma paradinha aqui, senão a gente vai se alongar muito. Eu vou começar do final, né? Quando Paulo diz, mantenha vivo esse dom. Há uma manutenção no dom de Deus que ela é feita por nós. É um dom, um presente de Deus para nós. Mas a manutenção desse dom, João, ela é de responsabilidade particular, é de responsabilidade nossa. Quando recebemos um dom de Deus, se a gente não fizer a manutenção desse dom, ele vai ficando cada vez mais ralo e mais ralo. Eu me lembro quando eu era menino, eu me impressionava muito com cura, né? Com os dons de curar. E eu queria ver todo mundo curado. E pedia a Deus que eu curasse as pessoas. E eu fiquei pensando, cara, não será que o que eu quero é ser validado, é ser reconhecido porque eu sou alguém que cura as pessoas? Esse não é um problema de vaidade minha. Então, eu fui amadurecendo essa ideia em mim para que esse dom fosse aperfeiçoado, fosse trabalhado em mim, que não fosse minha vaidade, mas fosse o desejo sincero de ver as pessoas curadas. Eu impus as mãos e curei muitos enfermos em nome de Jesus. Mas, graças a Deus, não foi para o meu envaidecimento, mas podia ter sido, se eu não tivesse trabalhado esse dom em mim.
ele podia ter sido para a minha derrota e não para a minha vitória. Se a soberba e se a vaidade tivesse subido ao meu coração. Quando eu comecei a ensinar, eu tinha uma oração constante. Eu pedi a Deus que me mostrasse o que estava na Escritura com clareza. Eu queria enxergar o que estava escrito. Eu não queria só ler o que estava escrito, mas eu queria entender o que queria dizer aquilo que estava escrito, o espírito da palavra. Né? Então, esse dom eu fui trabalhando e venho trabalhando ao longo dos anos. Né? Eu estou usando a minha pessoa como ilustração, porque eu estou falando da minha experiência particular, né? Porque é o que eu entendo que Paulo está dizendo para Timóteo, né? Mantenha vivo, não deixe só apagar, mantenha circulando isso em você para que você melhore aperfeiçoadamente esse dom em você, né? Há duas formas em que esse dom pode ser extinto na vida de quem o tem. Ou todos nós temos dons, a Bíblia diz que Deus deu dons diversos. Diversos, é. Até de repartir coisas sim, é dom dado por Deus. Dar as coisas é dom dado por Deus. Então, eu entendo que há duas modalidades de não dar manutenção ao dom. Uma é o exagero, o orgulho, a vaidade. O outro é o descuido. O desprezo, né? O desprezo, o descuido, o relaxamento. Sim. Então, há duas formas, pode haver até outras, mas essas são as mais latentes formas de que Paulo está chamando Timóteo, dizendo, mantém firme, porque esse dom, na verdade, é como se dissesse, esse dom, na verdade, ratifica o teu ministério diante daqueles que muitas vezes não creem em ti pela tua idade ainda muito jovem, né? João, Lodge diz aqui umas coisas interessantes, assim, não sejam, Deus não quer que sejamos tímidos, né? Com seus dons, quer dizer, com os dons dele, né? Mas ousados, amorosos e sensíveis. Que coisa, né? Sim. Ousados, amorosos e colocar a sensibilidade no meio da ousadia. Sim. Olha aí. Sim, porque muitas vezes, voltando à reflexão do pastor João, o dom não é usado com amor, mas com interesse. Com arrogância. Com arrogância. Sem amor. Sem amor. Às vezes subjugando os outros. Não é amor. O meu questionamento na hora de curar uma pessoa, no nome do nosso Senhor, meu questionamento era, o que é que eu estou querendo com isso? É ser reconhecido como alguém que cura? Ou o que eu quero é a cura dessa pessoa e minha oração vai nessa direção? Não é? Eu confesso que em algum momento eu me senti indispensável. Coisa de menino, né? Como se Deus, para fazer, precisasse de mim para alguma coisa, né? E ao encontrar esse coração vaidoso, eu pude trabalhar. Mas quando eu não sou sensível, João, eu vou atropelando coisas. Deus está mostrando, eu vou atropelando, não sou sensível, né? Deus está mostrando, Deus está revelando, Deus está comunicando suas palavras comigo. E tudo que eu faço é desprezar porque eu não sou sensível. Então, essa sensibilidade com o dom, seja ele qual for, ela é importante para a gente não atropelar processos na vida, né? Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 6, Paulo faz uma relação de como usar bem os dons. Então, ele fala de um dom de repartir. Alguém que foi usado, que foi capacitado para repartir. E veja o cuidado da manutenção. Ele diz que quem reparte, reparta com liberalidade. Sim. É uma forma de dar manutenção, para não deixar que o sentimento, a emoção, a comiseração, ou seja, eu estou responsável por repartir, por distribuir os donativos que chegaram para uma determinada crise que aconteceu num lugar, uma enchente ou qualquer coisa. Então, eu fui designado para isso. Eu separo o melhor para os meus, eu dou parte melhor para aqueles que são mais queridos, e, enfim, eu vou dando desgaste ao dom de repartir. Eu tenho um dom para repartir, e repartir é repartir.
não é, diferenciar, fazer diferença, né? Uhum. Então, isso também é dar manutenção ao dom. Ter o cuidado. Sim. E veja que até nesse dom, que parece simples de repartir, Paulo fala para ter o cuidado de não deixar que ele entre em desgaste. Sim. João, eu estava em off conversando com o Diogo Lloyd, falando sobre um conceito de Paulo que é: eu me gastarei e me deixarei gastar. Ou seja, nessa atividade, a sobriedade precisa estar na cabeça da gente, porque senão a gente só se gasta, mas não se deixa gastar. Ou se deixa gastar, mas não se gasta. Então, essa condição de sobriedade na administração de um dom de Deus é importante para que você se situe dentro disso, né? Você tem um dom de Deus na sua vida, mas isso não te exclui de ti. Isso me inclui. E no meu dom, eu me gasto e me deixo gastar. Ou seja, o controle continua na minha mão do ponto de vista que eu não me perdi de mim. Quanta gente no uso do dom e no abuso do uso desse dom, né? No abuso do uso desse dom, vai se gastando mesmo quando não quer se gastar. Quando é preciso dizer, opa, já me gastei além do que eu podia, já entreguei além do que podia. Aí a generosidade sai da sobriedade e entra na prodigalidade. Eu deixo de ser generoso para ser pródigo. Pronto, atropelei um processo. Porque prodigalidade é dar sem comedimento, é não fazer o uso da valoração das coisas. Eu não tenho limite, eu gasto muito além do que podia. E com o dom não é muito diferente, seja lá qual for o dom. Eu citei o dom da generosidade, que não deve sair do controle para entrar nessa casa da prodigalidade. Qualquer outro dom, eu preciso ter comedimento, eu preciso ter sobriedade. Sintetizando a questão do repartir, é que se alguém tem o dom de repartir e reparte com prodigalidade, os que vêm depois não encontram mais nada. Entende? Ou seja, eu tenho ensinado que repartir não é dividir. Lá na parte que eu citei de Isaías, quando Deus diz que tu repartas o teu pão com faminto, não é que tu dividas o teu pão, é que tu repartas, que tu dê parte a ele, mas mantenha, entendeu, a matriz para que você possa repartir com outro. Eu divido a metade com o Diogo, essa outra metade eu divido com o Lloyd, a outra metade eu divido com o Renato, e não tenho mais 25% para dar manutenção àqueles que virão. Olha. Entendeu? Então, repartir não é dividir. E repartir com consciência, com dignidade, repartir com sabedoria, com responsabilidade, para que não acabe, a matriz não cesse, o poço não seque, e eu não tenho mais água para dar para os que vierem. Isso mesmo. Então, eu não posso fartar os que chegam primeiro, é o que o bispo está falando, da prodigalidade. E os que vêm depois eu não tenho, porque eu sou tão bonzinho, eu sou tão farto, eu boto tudo na mesa para todo mundo, e quem vem depois come o quê? Recebe o quê? É dom de sabedoria também. A sabedoria também é dom, e ela precisa ser exercida com cuidado. E Paulo diz aqui, dá manutenção ao dom que há em ti. O dom de qualquer natureza, o dom de pregar, o dom... Eu falei aqui no programa passado de um jovem que eu conheci que pregava tão alto, mas tão alto, tinha tanta gana em pregar e em gritar, em falar alto, que adquiriu uma diabetes e hoje está um homem novo invalidado. Não soube repartir o dom que estava na sua vida. Tinha uma boa pregação, mas na hora de expô-la, se gastava além da conta e terminou entrando nessa crise, que hoje está um homem novo, inválido,
para continuar pregando, porque já não tem forças. Paulo, quando diz eu me gasto e me deixo gastar, ele está dizendo que, com cuidado, estou aqui na prisão, mas não estou deixando que a dor, a angústia me consuma. Perfeito. Eu estou permitindo que gastar com cuidado mesmo nessa prisão. E nós chegamos ao final do bloco, do primeiro bloco, e vamos ali tomar um cafezinho. Muito bem, gente, estamos de volta aqui depois de refletirmos sobre o uso do dom com amor, com ousadia e com sensibilidade. Eu estava refletindo, na verdade, sobre o uso de um dom, né? Como que a gente deve usar todo dom com moderação. Equilíbrio é uma palavra-chave no reino, equilíbrio. Eu tenho visto tantos erros cometidos por pessoas que têm dons maravilhosos, mas exageram tanto, não tem uma economia equilibrada, né? Deixa que se inflacione essa economia do dom em si. Tem um DJ que ele tem uma música que ele diz que todo traficante tem uma mãe que é crente. Isso me preocupa, porque eu tenho visto a boa vontade de tantas irmãs e de tantos irmãos em dedicar-se ao dom que receberam, que se esquecem de concomitâncias na sua vida. Vai para a reunião de oração de manhã, de tarde e de noite, são procuradas o tempo inteiro, sobrecarregadas, e seus filhos não são cuidados. Isso é um perigo muito grande. Isso fala do uso abusivo do dom que há sobre si. Nós, pastores, corremos um risco muito grande. É que no dom que nós recebemos, de dar para os outros além daquilo que podemos dar, esquecemos que temos uma casa, que temos uma família. Uhum. E aí ganhamos o mundo e perdemos a família. Eu tive a tristeza de conhecer um jovem pastor que o que me parecia era verdade. Ele curava as pessoas, extraía enfermidades e mostrava. Uhum. Só que eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa grande festa de igreja, onde, para que aquilo se manifestasse, acontecesse, havia um espetáculo tão grande, uma afluência de gente tão grande para que aquilo acontecesse, que ele terminou ganhando notoriedade, ciúme, até que ele foi convidado a uma determinada igreja para desmascará-lo, e arrumaram algumas circunstâncias em que esse rapaz foi desmascarado, e hoje eu não sei em que circunstância, em que situação ele vive. Eu posso crer que ele realmente tinha o dom de cura. Agora começou a espetacularizar a forma de curar. Para quem tem dom de qualquer coisa, não precisa de espetáculo, meu irmão. O teu dom não é para fazer espetáculo. O teu dom é para fazer cura, é para fazer milagre, é para reconciliar, é para repartir, é para dar, é para conciliar situações, é para reparar situações, brechas que estão acontecendo. Tem pessoas que são verdadeiros conselheiros, estão ali para pacificar. Uhum. Mas vamos fazer disso um espetáculo, é que a gente está falando. Uhum. Sem moderação. Na versão que eu tenho mão aqui, Paulo diz com moderação. Diz para Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Moderação, exatamente, João. João, eu tenho uma cena na minha cabeça que ela não sai. Eu consigo me perdoar, mas a marca ficou lá. Eu me lembro uma vez que eu marquei uma saída com as crianças, né? E era um sábado, pela manhã, nós íamos à praia. E apareceu uma pessoa
lá em casa, porque eu morava num lugar muito estratégico. Todo mundo que ia para um culto passava na porta da minha casa, né? E eu fui atender uma pessoa que apareceu do nada, sem marcar, sem nada, apareceu. E eu comecei a conversar com essa pessoa, que no final de tudo não resolvi coisa nenhuma, mas perdi a praia. Eu vi as crianças aparecendo com aquele baldinho de praia toda hora e recolhiam. E ali eu aflito, porque a pessoa estava ali, na varanda da minha casa, eu conversando com essa pessoa, e não resolvia coisa nenhuma. A pessoa queria bater papo, e eu, sem graça, não me posicionei. Eu achei que ser pastor naquele momento e atender aquela pessoa, eu estava salvando o mundo. E meus filhos ali, aflitos, eram pequenininhos eles. O que aconteceu? Nós não fomos à praia, foi um sábado frustrado. E aquele sábado ainda está na minha memória. Talvez na deles também. Talvez na deles também. É. Olha, eu ouvi dos meus filhos uma vez, eles me chamaram para uma reunião, eram todos crianças, me chamaram para uma reunião e me disseram assim: papai, você ama mais as pessoas de fora do que nos ama. Eu falei: não, sim, você dá mais atenção a eles do que a nós. Aquilo foi uma aflição para mim, porque eles tinham razão. Eu achava que eles podiam entender, e eram só crianças, precisando da presença do pai, mas tudo no meu dom. Ser pastor era mais importante do que ser pai. Eu admito isso com muita tristeza e vergonha. Não foi diferente comigo. Entendeu? Não como pastor, mas eu pastoreava uma delegacia. Eu trabalhava não para fazer inquérito e não para prender gente, mas para conciliar, para dirimir problemas, dificuldades no meio do meu povo. E por isso eu estava lá toda semana, a 240, 50 quilômetros daqui de São Luís, eu estava lá toda semana. Uhum. Um dia eu cheguei em casa, pagava a faculdade de filhos, eu tinha outros negócios, empresário, e eu cuidava de tudo e pagava a faculdade de filhos, estavam bem. E um dia eu cheguei em casa, a minha caçula olha para mim, bem no centro do olho, e diz: pai, nós crescemos e o senhor não viu. Imagina a pancada aqui, a faca que atravessou meu coração. Nós crescemos e o senhor não viu. Eu só deixei passar a hora do almoço, terminou o almoço, não descansei. Peguei o carro, fui direto na secretaria, fui no departamento pessoal e perguntei: tem o tempo para aposentadoria? Tem. Assine aqui e vai para casa. Eu tive que tomar uma atitude abrupta, mas ela me disse exatamente isso: nós crescemos, o senhor não viu. Eu me desgastei. Eu creio que era um dom que eu tinha naquela missão de pacificar. Eu não abria inquérito, eu conciliava, eu me gastava, eu passava a noite orando, pedindo sabedoria a Deus para resolver um problema que me vinha no dia seguinte e eu já sabia que era difícil de resolver. Mas em casa eu tive a tristeza de ouvir isso. Nós crescemos e o senhor não viu. Pastor João, bispo, aqui Paulo está numa sequência de lembranças, né? Falando Sim. lembranças sobre Paulo. E uma dessas lembranças é que ele faz a respeito da família, Sim. né? Onde Paulo foi criado, a fé potencializa, A rica fé, onde foi potencializada a sua fé. Ele fala dessa família que o nutriu, que deu ali, né? Todo o alicerce, o suporte, para que ele fosse esse Timóteo que Paulo tanto admira e chama de meu filho Timóteo. Então, aí ele diz assim, essa lembrança preciosa me leva a outra, a integridade da sua fé. Uma fé que é rica, transmitida por sua avó. Olha de onde vem. Transmitida por sua avó. O menino que tinha contato com a avó e a avó ensinou a mãe e ali veio. Olha aí esse berço, né, esse espiritual, nutrido, né, de companheirismo. Essa não negligência. Você entende como é que é? Né? E isso faz toda a admiração que Paulo sente por esse rapaz. Estamos né? bem diante de uma situação bem clara. O que resulta o cuidado
e o que pode resultar na negligência. Né? Uhum. A gente ouve tanta gente dizer, filho cuidado por avó, né? Tem aquelas crenças, aquelas coisas, aquelas fofocas que a gente ouve, mas aqui a palavra de Deus, Paulo deixa claro que esse filho que foi criado e nutrido numa fé, né, maravilhosa pela avó, ele deu o quê? Um rapaz recomendável, né? Aí ele diz lá em Filipenses, não há outro como Timóteo. Eu vou enviar Timóteo, vocês vão ver, vocês mesmos vão ver quem é Timóteo, né? Que coisa maravilhosa. Então, é isso. Aí ele chega aqui dizendo, mantenha vivo, Timóteo, esse dom. Não deixe que ele morra. Mantenha vivo. Não tenha medo, não se esconda. Trabalhe firme e direito. Sim, sim. Assim, todo mundo tem uma avó, né? Mas que vó é essa? É que faz a diferença, né? Que vó é essa? Dona Lloyd, ela exerceu um papel estrutural na vida desse rapaz, né? Como essa educação familiar, ela gera estruturas fortes e saudáveis para suportar todo o peso da vida, né? Essa fase infantil, que eu insisto tanto com ela, que é a fase mais importante da nossa vida, é a fase estrutural. Todo edifício é edificado sobre uma estrutura, o alicerce, né? Se tiver, João, uma bitola de ferro errada, você pode ter um prédio de 10 andares desabado porque teve uma bitola de ferro calculada de maneira errada, ou um traço de cimento mal feito. Tivemos tragédias no Brasil aqui, muitas. no Navinaz, lembra? Sim. Tivemos aqui em São Luís, pertinho de nós, né? Desabamentos. Por falta de estrutura. Por falta de estrutura. Falta de estrutura. Até se ergue o edifício. Sim. Mas não sustenta. Sim. Você ergue o edifício, coloca porcelanato, coloca vitrais. Adorna e tudo, muito bonito. E, de repente, o solo se move, porque, assim, se o solo não se movesse, talvez ficasse ali, acomodado. Mas todo o solo, né? Então, vamos metaforizar isso, né? A vida é um solo que se move o tempo inteiro. E, às vezes, placas tectônicas se movem no solo da vida. Né? E aí, se a estrutura não tiver muito bem feita, né? Muito bem cuidada, não tem jeito. Qualquer movimentozinho trinca tudo e cai. E cai mesmo. E é o que o Paulo fala, é uma fé não fingida. A versão que eu tenho, exatamente, a versão que eu tenho à mão diz assim, a fé não fingida que há em ti. E que é uma fé fingida? Eu tive a felicidade de ouvir dos meus filhos sentados à mesa e nos dizendo, pai, a gente passou pela faculdade e tínhamos tudo para nos tornarmos esses istas aí da vida, socialistas e etc., porque os professores que nós tivemos os mais consistentes, os mais convincentes na captação de jovens com o nosso perfil para ingressar na fileira dos doidos, dos radicais. Mas o Cristo que você nos apresentou aqui nessa mesa nos livrou de tudo isso. Não foi a religião que o Senhor nos mostrou, mas o Senhor nos mostrou um Cristo que mudou a nossa vida, que nos deu garantia de não nos tornarmos essas criaturas captáveis pelo sistema universitário, que infelizmente tem cooptado muito jovem, né? E eu entendi isso aqui, estou vendo aqui a questão de Lloyd, quando ele diz uma fé não fingida. Uma fé num Cristo, não é uma fé numa religião, não é fé num sistema religioso, não é a fé que é montada apenas numa obrigação de um culto doméstico e uma oração de Bíblia e uma leitura da tarde. É, na verdade, aquilo que Deus diz no livro de Deuteronômio, faz Moisés escrever dizendo, e tu as ensinarás aos teus filhos, inculcarás andando pelo caminho, sentado na tua casa. Estas palavras que hoje te ordeno, não é um decoreba, faz eles entender. Veem que na tua andada, na tua caminhada, e eu vivi na roça, e eu fico lembrando que eu caminhava com meu pai e às vezes eu vinha fervendo de fome em cima do meio-dia, ávido para chegar em casa, a poeira quente, e passava pelas roças dos amigos, tinham melancias
a rodo. E meu pai nunca assaltou a porteira de alguém para pegar uma melancia sequer para dar para me comer, porque não era dele. Andando pelo caminho. Ou seja, me ensinando a honestidade andando pelo caminho. Nunca eu vi ele saltar, entrar numa roça, numa propriedade alheia, para pegar aquilo que não era dele, nem que fosse para mitigar a fome do filho que vinha junto com ele. Aí eu lembro dessas palavras do Deuteronômio. E tu as inculcarás aos teus filhos, assentado na tua casa e andando pelo caminho. Sim. O Evangelho, João, que Timóteo recebe, ele é transformador, o Evangelho. O Evangelho, eu dizia domingo passado, que ele precisa nos vencer todo dia. Vencer nossa preguiça, vencer nossa vergonha, nossa timidez. Mesmo. Vencer nossa arrogância. Porque o Evangelho é um estilo de vida, é o estilo de vida mais saudável plantado por Jesus na vida do ser humano. Jesus traz a maneira de se viver que faz de um homem um gigante. O Evangelho, repetindo aqui a frase que eu não sei bem de quem é, o Evangelho tem o pendor para as grandes coisas. Ele fará em mim coisas que eu jamais imaginei que pudessem fazer. Ele me fará uma pessoa maior do que meus rancores, meus ódios, meus preconceitos. Ele me fará sempre maior, João. O problema é que às vezes a gente substitui o Evangelho por um sistema. Por uma religião, por uma crença até qualquer, por fé fingida. Pela uma fé que a gente não sente que é fingida, mas não tem consistência, não tem alicerce. É uma fé baseada no que me disseram, não naquilo que eu fui fundamentar na palavra. Essa é fé fingida, ou seja, para quem está vivendo ela, pode não parecer fingida, mas quando batem os ventos, quando bate a tempestade, desaba. Sim. Foi isso que Jesus Cristo disse. Tu lembra que Paulo dizia que havia mulheres que elas anunciavam fábulas. Fábulas. Gente, nós não estamos na igreja de hoje, né? Nós estamos de ontem. E desde ontem nós ouvimos tantas fábulas na igreja que não confere com o Evangelho. É dito na igreja, então é dito como se fosse a pregação do Evangelho, mas não tem nada a ver com o Evangelho, tem a ver com fábulas, com crendices. Quantos versículos, João, a gente ouve pessoas dizendo que são crendices, não são versículos bíblicos. Que não transformam. Não, claro que não. E nem condizem com aquilo que de fato está na Bíblia. Sim. Então essas... Faz por ti que eu te ajudarei. São elaborações, né, que brotam, né, a percepção divina que brota de um coração cheio de medo, cheio de... Né? Gente, por exemplo, que tem medo de ir para o inferno, né? Que não amam a Deus, mas tem medo de ir para o inferno, cria uma teologia em torno do medo que apavora, né? Que deixa as pessoas sobressaltadas. E por isso vem a crença, vem a religião, vem a fé. Sim, baseada no medo, né? Não por um gozo de ter Cristo na vida, mas por um medo de perecer no lago de fogo. Sim. É triste a gente falar isso aqui, mas são verdades bem tangíveis diante dos nossos olhos. Sim. João, quantas pessoas hoje dizimam com medo do gafanhoto? Talvez muito do mais. Devorador. Talvez muito mais do que aquelas que trazem a sua oferta e o seu dízimo por louvor e gratidão a Deus. Não estão honrando a Deus, estão com medo do gafanhoto, da locusta. Estão honrando a si mesmo. Dos medianitas. Parece que Deus é o chefe da máfia, né? Vou pagar aqui a máfia para não ser invadido pela locusta. Então, assim, há muita coisa que na fé pode ser um elemento fingido, não verdadeiro, não transparente, não consistente, né? Mas vamos lá. Versículo 8.
Portanto, não tenha vergonha de falar por nosso Senhor ou por mim, seu prisioneiro. Assuma a sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. O que podemos fazer é perseverar pelo poder de Deus, que primeiro nos salvou e depois nos chamou para a sua obra santa. Não tínhamos o que fazer quanto a isso. Foi tudo ideia dele. Um dom preparado para nós em Jesus muito antes que soubéssemos que existia. Mas sabemos disso agora. Desde a manifestação do nosso Salvador, nada poderia ser mais claro. A morte derrotada, a vida manifestada como luz, tudo por meio da obra de Cristo. Muito bem, muito bem. Foi ideia dele. Foi ideia dele. Paulo aqui tirando toda a culpa. Tem nada a ver com isso. Só impus as mãos. Só impus as mãos. Foi ideia dele. Ele está fazendo você entender que você não tem mérito nenhum nessa questão salvífica. Não é eu aceitar Jesus que eu vou para o céu. É Ele quem me captou. Não é eu aceitar por conta de um apelo fervente. É o que ele preparou, é a ideia dele, não é minha. Assuma, né, quando ele diz assim, assuma a sua parcela de sofrimento pela mensagem com o resto de nós. Assuma, né, se posicione. Você já sabe por que você nasceu. Agora se posicione. Que coisa maravilhosa esse posicionamento. Não tínhamos o que fazer quanto a isso. Não. Foi ideia dele. Mas agora que já sabemos. Gente, não é que é divertido, mas, assim, compreender isso, gente, que Deus tem planos e que Ele vai levar a cabo esses seus planos, né? Ele vai preparar cenários para nos atrair, né? Ele vai preparar circunstâncias. Isso aí. Nada frustra o plano de Deus. Eu leio em Jó que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, não é? É que Deus leva a cabo seus planos e não tem o que a gente possa fazer. Sim, eu queria ser pastor mesmo, porque no dia do meu chamado, isso ficou muito claro para mim, mas eu já tentei escapulir algumas vezes, mas não deu certo, não. Não deu certo, porque, assim, é parte da nossa vida. O plano que Deus tem para conosco é parte da nossa vida. É viver como Elias lá no deserto, né? Que Deus tem que dizer para ele, volta para o teu caminho, cara. Você está fora do seu caminho. João, uma pessoa que vive fora do seu caminho é uma bomba relógio. Olha o potencial que Elias tinha, estar refugiado lá num deserto por 40 e tantos dias. Não estava no caminho dele, nem no propósito. Ele não estava no propósito de Deus. Ele não estava dentro do propósito para que foi chamado. Estava fugido e por tanto tempo. Sim. E ainda assim, Deus teve misericórdia dele, mandando que árabes o sustentassem por ali, e o ribeiro não secou enquanto ele esteve lá. Sim. João, a loucura de Jonas. Cara, todo homem, toda mulher que vive fugindo de Deus é uma bomba relógio. Está arriscado cair no vento de um peixe a qualquer momento. Ou fazer naufragar uma embarcação. Fazer perder. Assim, não tem o que a gente fazer. Está lá no livro dos Salmos que os seus propósitos são imutáveis, né? Então, o propósito de Deus é que Jonas pregasse em Nínive. Nenhum dos planos dele são frustrados e os seus propósitos são imutáveis. Então, a decisão dele foi que Jonas pregasse em Nínive. Então, que tu desobedeça, que tu tenta ir para qualquer lugar, o meu propósito é esse e você vai ter que ir. Albino, mancando, com toda a melanina absorvida pelo suco gástrico e o vento batendo e o sol causticante e tu tremendo, mas você vai ter que ir. Sim. Propósito de Deus é propósito de Deus. E eu costumo dizer que quando você não os obedece com alegria, você vai ter que obedecer. Agora as penas são duras quando você vai obedecer por rebeldia, né? João, não sei se é uma impressão minha, se tu sente a mesma coisa, mas parece que tem alguém que está fugindo de Deus nos ouvindo essa manhã, porque isso aqui não foi trazido à toa, né?
Então, meu conselho para você, minha irmã, meu conselho para você, meu irmão, não fuja do que Deus tem preparado. Aguente o sofrimento, é assim mesmo, é normal. Amém. Nós que perseveramos, também perseveramos em meio de sofrimento, não é? De discordâncias, às vezes de vexames, mas nós estamos ali perseverando, é assim mesmo. Sofrimento faz parte da trajetória, não é? Então, faz parte. Não fuja não vai virar comida de peixe, meu irmão. e olha, o cara da embarcação não tem nada a ver com a tua vida, né? Deixa essa embarcação seguir em paz. Se for necessário, pule logo na água. É que a nossa rebeldia muitas vezes traz consequência desastrosa para os outros, né, cara? O barqueiro não tinha nada a ver com isso, cara. Estava tudo bem, né, fazendo seu negócio numa boa. Deus não estava nem aí para ele. Mas agora tem um problema, Jonas, um profeta fugitivo, né? Então não fuja não, viu? É o finalzinho desse bloco, mas a gente volta no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho, voltamos já já. Muito bem, gente, estamos de volta. Depois de ouvirmos uma história bonita aqui em off, né? Jogo, acho que a gente devia gravar esses momentos em off aqui, né? Mas depois extrair fazer uma assinatura especial. Se quiser assistir os bastidores, tem que pagar mais caro, né? Gente, nós estamos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e já vamos lá para o verso 11, falando dessa vida grande, né? Dessa vida abençoada de Timóteo e do reconhecimento de Paulo sobre sua trajetória. E já estamos aqui no verso 11 agora, né? Isso. Vamos lá, Dlode. Essa é a mensagem que, como pregador, emissário e professor, tenho a incumbência de comunicar. É também a causa de todos os problemas que estou enfrentando, mas não me arrependo. Eu não poderia estar mais convicto. Aquele em quem tenho crido pode guardar até o fim aquilo que me confiou. Assim, continue sua obra, com a fé e o amor enraizados em Cristo, como mostrei a você. Ela continua tão saudável quanto no primeiro dia, quando você ouviu a mensagem de mim. Guarde este tesouro precioso que o Espírito Santo, que trabalha em nós, nos entregou. Você deve estar sabendo que todos os da província da Ásia me abandonaram, até Fígelo e Hermógenes. Mas que Deus abençoe Onesíforo e sua família. Muitas vezes fui reconfortado naquela casa, e ele não teve nem um pouco de constrangimento pelo fato de eu estar preso. A primeira coisa que fez quando chegou a Roma foi me procurar. Que Deus, no último dia, o trate tão bem como me tratou. Ele também me prestou um grande favor em Éfeso. Mas essa história você conhece melhor que eu. Muito bem, muito bem. Caramba, João, é interessante que mesmo com a transparência da nossa fé e a nossa conduta ilibada, como a de Paulo, há pessoas que abandonam, se escandalizam em alguma coisa. Você imagina, Paulo, um líder preso, que repercussão isso gerava no coração das pessoas? Sendo Paulo o Paulo. Sendo Paulo o Paulo. Que impressões isso tinha? Eu posso imaginar que na vida de alguns isso gerava um certo pânico, né? Um medo de ser confundido com esse que agora está preso, né? A minha liberdade também estará ameaçada, então eu não vou me envolver mais nessa questão. Porque, caramba, esse cara está preso, alguma coisa tem, ou o risco de eu ser envolvido também é muito grande. Então, assim, no meio do caminho, eu tenho dito, para conforto de mim mesmo, eu tenho dito que nós precisamos aprender a sermos boas estações na vida das pessoas. Há pessoas que vão passar pela nossa vida
e a gente precisa estar ali para entregar o melhor. Mas nós não somos o destino delas. Estaremos ali só como uma estação de passagem, entende, João? Mas às vezes a gente tem uma impressão de que as pessoas entram na nossa vida para ficar a vida toda. A gente tem essa impressão, mas não. Elas nos usarão, não no mau sentido, mas nos usarão como uma estação de passagem. O destino delas é outro, a trajetória delas é outra. Então, a gente não pode se entristecer quando as pessoas simplesmente nos abandonam. Todos nós temos experiência de abandono. Em algum momento, alguém nos abandonou, sem nenhuma necessidade disso, né? Por causa dos seus motivos e não necessariamente dos nossos. E isso dói. E me doía muito. O coração de pastor funciona desse jeito, né? Quando uma pessoa sai da congregação, de onde foi que eu errei, né? Porque a gente, às vezes, quer ter as pessoas para sempre na vida da gente. E a gente não tem ninguém, a gente nunca é dono de ninguém. A gente é essa estação de trânsito. E ninguém está obrigado a viver com a gente a vida toda. Vive por um tempo. Acho que foi mais ou menos assim que Paulo pensava, para não entrar em profunda tristeza. Mas tinha aqueles do tipo do... Fígelo? Não, do Onesíforo. Onesíforo. Sim. Né? Onesíforo. Onesíforo. Nome difícil. E a sua família, ele e a sua família. Eu queria entrar no outro mérito. Tem sempre alguém, né? Sempre alguém. Eu queria entrar no outro mérito. Pode ser essa questão do abandono também pela falta de fundamentação na fé. Uhum. Lembra que Jesus Cristo disse, vocês estão me seguindo por quê? Uhum. Não é pela palavra que traz vida eterna para vocês. Vocês estão me seguindo pelo pão que eu tenho multiplicado, pelas enfermidades que eu tenho curado. Então isso é muito claro e me leva a entender aqui que quando Paulo disse que fulano eles me abandonaram, é porque não havia uma fundamentação de fé dentro deles. Jesus fala também de sementes que nasceram, mas não tiveram profundidade. Pode ser que o medo, ou seja, a sua vida cá era muito mais preciosa do que a fundamentação no Evangelho. Ou seja, há muita gente que quer crer no Evangelho, mas desde que não contrarie seus interesses. Eu vou ser crente, mas não contrair meus interesses. A sua vida cá é mais preciosa do que o Evangelho na sua vida. Eu quero entender que Paulo está falando dessas pessoas. Quando seus interesses foram contrariados, ou seja, a vergonha, talvez entre essas pessoas tivesse alguns estadistas e que de repente seguiram a fé que Paulo anunciava, mas não tiveram profundidade nessa fé. Eu volto, Jesus Cristo disse, sementes que foram semeadas, que caíram em terra que não tiveram profundidade. Veio o sol e as queimou. Veio o pássaro e as comeu. Então, Paulo está falando de uma gama de pessoas que o abandonaram. Talvez o abandonaram por falta de profundidade na fé. Não pela falta de consistência no evangelho que Paulo pregava, mas pelo terreno em que a semente caiu. Porque toda a semente em que foi semeada, que Jesus fala, era da mesma qualidade. O semeador saía a semear. Não havia semente diferenciada para cair entre as pedras e nem entre os espinhos. A semente tinha a mesma qualidade. O terreno que recebeu é que tinha diferenciações. Então, eu creio que Paulo está falando desses que o abandonaram por falta de consistência na fé. E tem dois nomes aqui que Paulo fala até, olha aqui, quando ele coloca até Fígelo e Hermógenes. Ou seja, aqui Paulo está dizendo até estes que andavam comigo, que parecia que nunca ia abandonar ou sair desse lugar, né? Parecia impossível, mas até eles, né? Aquela coisa, como o pastor fala... Até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Tinha consistência nessa fé? A traição aqui foi grande, aqui, até fulano. Aqui a punhalada, Paulo não esperava por até fulano. Né? Quando ele diz até... Eu posso crer... Desconfiava. Que o comportamento daquele advogado rico que se confrontou com Jesus era admirável no meio da sua geração. O cara que observava rigorosamente todos os preceitos da lei. Ele tinha profundidade no conhecimento de tudo isso. Mas o coração dele não estava pronto para receber uma mensagem mais profunda.
Então, na primeira oportunidade que ele se confrontou consigo mesmo e com seus interesses, ele abriu mão. Eu volto a bater. Para mim, eles abandonaram Paulo porque a vergonha causada pelo líder do... Olha, está aí, o líder de vocês está preso. E agora? Os caras não tiveram consistência para dizer, eu também. Que Paulo diz, eu não, em nada tenho a minha vida por preciosa. Né? Paulo não diz isso. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, estando preso, isso para mim não é vergonha. É o Evangelho. Ele diz a Timóteo, no capítulo aqui que a gente já leu, no princípio do capítulo, não tenha vergonha de mim porque eu estou preso. Prossegue, insta em pregar o Evangelho. E não te envergonhes porque eu estou preso. Sendo teu líder, estou preso. Persiste na fé não fingida que há na tua vida. Esses outros fizeram diferente. E Paulo reconhece, né, esse Onesíforo e a família que recebeu, reconfortou, né? Ele diz teve nem um pouco de ele não teve nem um pouco de constrangimento pelo fato de eu estar preso. Ele foi lá, né? Isso faz uma diferença, né? O que eu estou vendo aqui é o seguinte, é que Paulo tinha um coração tão equilibrado que ele não amaldiçoou os que o abandonaram. Mas ele abençoou. Ele abençoou os que permaneceram, mas não amaldiçoou os que o abandonaram, né? Ele não esconjura, não roga praga, entendeu? Não amaldiçoa. Estes aqui não, mas depois lá na frente, pastor João. É uma qualidade de um homem digno. E isso deve ser seguido pela gente, porque a gente tem a tendência de querer menosprezar aqueles que estiveram com a gente e foram embora. A gente quer encontrar uma razão, a falta de qualquer coisa, a gente quer julgá-los. Não, isso está falando uma coisa muito real. Aqueles que estarão com a gente e depois vão caminhando. Ele fala de estação, eu fiquei lembrando, quando você lê o livro O Peregrino, você precisa conhecer de fato de que ele está falando. Vocês já leram? De que ele está falando. É porque no Brasil não existe, mas nos Estados Unidos tem as estações de peregrino. Peregrino não são aqueles que não têm nada, são pessoas que decidem caminhar na vida e vão caminhando e vão caminhando. E o governo, não sei, ou se algumas entidades, ao longo do caminho, põe estações, que não são moradias, quando você pode tomar banho, onde você pode passar o dia, deixar a roupa pesada que pegou, o que vinha trazendo, porque estava numa estação de frio, deixe ali, pegue a roupa leve e siga para a estação quente. É só um albergue, né, João? Exatamente, uma estação para recompor, para tomar uma água, recompor, comer alguma coisa para recompor, ou seja, uma estação, apenas uma estação. Tem. Se a gente não entende isso, nós que vivemos a vida congregacional sofremos muito. Né? Nos sentimos rejeitados. Né? Mesmo diante do abandono, Paulo fala da província da Ásia toda, né? Quantas igrejas, cristão, né? Quanto cristão da província da Ásia que o rejeitou, né? Uma coisa é o que fazem conosco, a outra é o que a gente faz com o que fazem conosco, né? Isso mesmo. Essa resposta que a gente dá para a vida é que faz a vida piorar ou melhorar. Eu tenho ouvido muitas reclamações de pessoas sobre as outras e elas não se implicam nisso, né? Então nunca são livres, elas são sempre reféns dessa dor, reféns dessa mágoa que elas atribuem ao outro, né? Tem uma fala de Freud muito interessante, ele disse, no que você se implica na queixa que você traz. Ou seja, qual é a tua implicação? Onde é que você entra? Qual é o teu papel dentro disso? Dizem que Freud diz que a culpa é da mãe ou a culpa é do pai. Né? Porque não entende muito de Freud, né? Porque não é exatamente sobre isso, né? Freud sempre vai implicar o sujeito na sua queixa. Tipo, o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo? Essa é a flexibilização que se precisa ter para sair desse conflito. Paulo não está falando com tristeza, ele está falando de um fato ocorrido, né? Mas não é um fato ocorrido que está gerando nele lágrimas, dor. Ele fala como um fato acontecido, né? Quantos abandonos nós tivemos, João, ao longo da nossa vida? Amigos que nós julgávamos que nunca ia sair do nosso lado. No entanto, não estão mais conosco. Ser amigos, né? Pessoas que conviviam comigo e nós julgávamos ser amigos. Sim, sim. Então, assim, a vida é desse jeito mesmo, não adianta ficar ferrado, né?
Quando você diz aqui, agora eu me lembrei de alguma coisa que a gente bateu no programa passado, bastante. O que eu estou fazendo com o que fizeram comigo, né? Uhum. A gente fala da provocação e a irritação, né? Sim. O que eu estou fazendo com a provocação que está vindo sobre mim? Uhum. Abro a porta para virar irritação ou fecho a porta para virar apenas um dardo que não me atingiu, né? Exatamente. É o que eu controlo. Aquela frase antiga da Eleanor Roosevelt, ninguém pode entrar dentro de mim e me causar qualquer dano sem meu consentimento. Nem o próprio Deus. Eu estou à porta e bato. Só entro se tu abrir. Sim. João, eu estava falando isso com o Diogo antes de começar o programa. Há coisas que pertencem ao nosso coração e ele tem chave e maçaneta só pelo lado de dentro. Se você não se abrir, não há mudança, não há transformação. Não acontece. Não acontece. Às vezes a gente fica esperando que as pessoas mudem, mas elas só mudam se elas mudam pelo lado de dentro. E isso é da competência de cada um. É que Jesus chama de sepulcro caiado, né? Uhum. Para fora está todo revestido de mármore, de Parece granito, que mas não é granito nada, Carrara. Né? Uhum. E lá dentro está cheio de podridões de mortos, né? Uhum. Sim. O nosso coração, ele é o responsável por essa elaboração de uma nova vida, né? Tem gente que vai viver ferida a vida toda, porque não abre o coração. Ressentido. Aí quando Salomão diz sobre toda. tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles partem as saídas da vida. Exatamente, João. É exatamente isso. Está dentro do coração da gente. Não viver amargurado é responsabilidade nossa. Certo. Mas eu estou amargurado porque fizeram isso comigo. Sim, cara, mas não é responsabilidade deles, é sua. Se vai viver amargurado ou não, é uma escolha que a gente faz a partir desses estímulos que a gente recebe, da provocação que a gente recebe. Né? A gente é provocado o tempo inteiro, de muitas maneiras. Agora, que resposta a gente dá a essa... o assunto que João puxou eu fiquei irritado com o que você falou, né? Não, você me irritou, né? Você não me irritou, eu me irritei. Você me provocou, não me irritou, eu é que me irritei. Então a questão é como está meu coração. É chave pelo lado de dentro. Esse texto do Apocalipse, estou à porta e bato, né? É Deus batendo na porta. Não é Deus invadindo, porque o coração tem uma maçaneta que é só pelo lado de dentro. Se eu abro, eu tenho acesso. Se eu não abro, eu continuo fechado. Está Paulo narrando uma experiência desastrosa, mas não com amargura, não com tristeza. Só a constatação de fatos, que todos os da Ásia me abandonaram, né? Fui abandonado por todos, fato. Até meus amiguinhos aí, os caras de nome esquisito aqui, não? O Fígelo e o Hermógenes. Até eles, caras que não deviam, os outros tanto faziam, mas os dois não, os dois faziam parte da equipe, estavam comigo, eram meus amigos, mas até eles me abandonaram. Me surpreenderam. Sim. É isso, né? Mas assim, gerar amargura é outra história, né? O bispo falou sobre a questão de irritar. Eu sempre lembro que você conta muito bem essa história sobre a ostra, né? A irritação da ostra, né? Essa provocação causa nela o quê? Uma pérola. Né? Ela tira disso uma pérola, um valor, algo muito valioso. Sim, a lição da ostra é fantástica. O que ela faz com a irritação, ela transforma aquele elemento indesejado dentro dela, ela vai entregando suas melhores enzimas ali, né? E vai transformando essa irritação numa pérola. Devolve pérola, né? É como o ipê, que floresce quando a estação do inverno passa, né? Ela floresce como uma resposta à sequidão, né? Isso. Está seco, aí ela devolve com flores a sequidão, né? É um chamado à vida, né? O IP tem lições também preciosíssimas. A natureza está aí, né? É Deus nos ensinando o tempo inteiro nos mostrando coisas, e a gente precisa aprender com essas lições, né? E vamos lá? Vamos, capítulo 2. Capítulo 2. Portanto, meu filho, dedique-se inteiramente à obra de Cristo,
passe adiante o que você ouviu de mim, com a congregação inteira dizendo amém. Há líderes confiáveis que sejam competentes para ensinar. Quando a situação ficar complicada, anime-se e encoraje os outros, como Jesus fez. O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que recusa jogar conforme as regras nunca conquistará um título. É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso. Deus o ajudará a entender. Visualize este quadro. Jesus, descendente de Davi, ressuscitou dos mortos. Foi tudo o que você ouviu de mim. E é por isso que estou preso agora. Mas a palavra de Deus não está atrás das grades. Por essa razão é que fico firme aqui. Assim, todos os que Deus chamar alcançarão a salvação de Cristo em toda a sua glória. Tenhamos certeza disso. Se morrermos com Ele, viveremos com Ele. Se permanecermos firmes com Ele, reinaremos com Ele. Se virarmos as costas para Ele, Ele virará as costas para nós. Se desistirmos dEle, Ele não desistirá de nós, pois não há meio de Ele ser infiel consigo mesmo. Então, vamos parar aqui um instantinho, só um instantinho. Ah, que coisa maravilhosa. Meu Tenhamos Deus do certeza disto. Sim. Tudo começa com momentos difíceis, né? Momentos difíceis. João, eu acho que é impossível pastorear a igreja sem viver momentos difíceis, né? Acho que todo pastor enfrenta momentos difíceis na labuta de pastorear, de pregar o evangelho, de anunciar as verdades de Deus, sempre vai enfrentar problemas difíceis. E problemas difíceis não significa reprovação. Quem vive no conforto é o veterinário, o pastor vive no campo, o pastor enfrenta o labor. Não tem jeito de enfrentar não enfrentarmos problemas difíceis. Problemas difíceis vão exigir de nós perseverança, determinação, a fim de que os momentos difíceis passem. Vão passar, tudo passa, João, na vida. Até os momentos de prazer passam, né? Não tem prazer para sempre. A gente tem desprazer também. Agora, é tremendo essa compreensão de Paulo, que isso sempre me sacode nessa... A palavra de Deus não está atrás das grades. Eu preso, mas a palavra está livre, corre solta, né? Corre solta. É impossível se prender uma palavra. Ela tem autonomia. Quando você anuncia o evangelho tem autonomia. Ele vai à frente e não tem paredes que o bloqueiem, né? Podem cortar a minha cabeça, a palavra continua sendo propagada, anunciada, divulgada, né? Porque a palavra, ela tem esse poder de penetração e não é a minha condição física, não é onde eu estou. Eu me lembro aqui, nessa mesma prisão de Paulo em Roma, lá em Atos 28, ele diz, estou aqui pregando o evangelho e anunciando as coisas sobre Jesus com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Preso sob a escolta de Roma. Mas com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Ou seja, a palavra não estava atrás das grades. A palavra continuava livre. João, ninguém pode aprisionar a palavra. Eu vi um filmezinho rápido essa semana. Um senhor escuro deitado na cama e alguém foi visitá-lo e ele começa a falar com ele. Ele estava em estado terminal. E ele deu uma lição com algumas perguntas para aquele cidadão que veio. Ou seja, eu estou na cama para morrer, mas a palavra flui de mim para aqueles que vêm me visitar. Sim. Confortados, não sou eu com a presença deles, mas eles com a palavra que flui de mim. A palavra não está presa. Eu estou preso a uma cama de hospital.
mas a palavra está liberada para me pronunciar e ela cumprir o seu papel na vida daqueles que a ouvem. Sim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sim, sim, verdade, cara. É incrível como Deus age de maneira soberana. E um outro texto dentro desse capítulo 2 que sempre me captura o coração é que Paulo dizia que, ainda que nós sejamos infiéis, ele todavia será fiel até o fim, porque não pode negar-se a si mesmo. João, essa não é a condição, ainda que não é uma condição para quê, é ainda que, não é para quê, é ainda que. É irrevogável. Não tem como mudar isso, porque Deus, quando estabelece uma aliança conosco, a aliança está baseada na fidelidade dele, não na nossa. Por isso ele não pode negar-se, porque ele tem um compromisso com a aliança que ele fez. E ainda que eu seja infiel no trato, né? Ainda que eu desista, ele não desiste de mim. Ele vai preparar um novo cenário, uma nova situação para me recuperar, porque eu sou inegociável diante de Deus. A gente já falou de Jonas aqui, né? Sim, João. Desistiu de ir para Nínive. Mas Deus não desistiu dele. Deus não desistiu dele. Elias desistiu de continuar ministrando sobre, formando seu sucessor. Deus não desiste dele. Volta. Eu estou aqui te olhando. Sim. Volta. Foi eu que te preservei nesse deserto. Sim. É o que ele diz um pouco antes, né? Foi tudo ideia dele. Gente, entendendo que foi tudo ideia dele, a gente vai tomar um café, porque essa aí acho que é a ideia dele também. A gente vai tomar um café e volta já já. Olá, gente, de volta para o quarto e último bloco. Começando o bloco, antes de fazer a leitura do texto, eu queria lembrar você que hoje é o primeiro domingo do mês, 5 de outubro. Dia eucarístico na Igreja da Colheita. Maravilha. Não é que aconteça em todas as congregações, não é um preceito bíblico fazer no mesmo dia, né? Nós aqui na Igreja da Colheita fazemos no primeiro domingo, discutimos que o primeiro domingo é o bem melhor, mais aprazível, então a gente faz e convida você a participar com a gente. Sim. Traga a sua família, traga os seus amigos, venha participar dessa ceia maravilhosa com a gente. Venha comungar conosco. Sim, você tem alguma coisa a ver com Cristo? Está ligado a Ele? Esse é o momento em que a gente declara essa nossa comunhão com Ele. Eu tenho a ver com Ele, por isso eu como de sua carne e bebo do seu sangue. Se eu não tenho nada a ver com Ele, o corpo e o sangue não tem nada a ver comigo. Mas se eu estou nele, Ele está em mim, esse é um momento de celebração com essa presença real. Comer de sua carne e beber do seu sangue é uma necessidade que todos nós que estamos ligados a Cristo temos. Além de uma ordenança dele, né? Sim, além de ser uma anunciação, né? Vocês vão anunciar minha morte até que eu venha. E estamos anunciando desta forma contundente, né? Marcando a vida de cada irmão mensalmente com essa lembrança de que ele nasceu, ele viveu, ele proclamou a verdade, ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos. Então, esse é o domingo que nós marcamos para essa celebração. Então, lembrando-nos dele. Nós estamos já no versículo 14 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Depois dessa fala que a gente precisa estar continuamente pensando nisso, né? Continuamente. E se desistirmos dele, ele não desistirá de nós, pois não há meio de ele ser infiel consigo mesmo. Essa frase me conforta tanto, porque eu penso na minha debilidade humana que em algum momento eu possa ser capaz de não sustentar as coisas que eu tenho dito. Mas mesmo quando eu me sinto incapaz ou me torno incapaz, ele não vai negar-me a mim mesmo, ou não vai se negar a mim,
porque ele tem um compromisso com a fidelidade dele. Isso me conforta muito, saber que ele me amará, mesmo quando o meu amor estiver em baixa. E vamos lá, verso 14. Verso 14. 2 versículos aqui são bastante, tão lindos esses versículos. No 14? 14, 15. Aqui Paulo ele vai instruir a Timóteo a usar a repetição como método, né, de aprendizado, de instrução, fixação, isso. Repita continuamente estes ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos e só prejudicam a fé. Não, vamos dar uma paradinha aqui, Lodi, só um instantinho. João, que loucura, né? Eu estou pegado aqui na versão que eu tenho à mão, quando ele diz, traz essas coisas à memória. Ordena-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Vem aí que eu me ative. Ou seja, se é arminiano ou se é calviniano, de que se aproveita isso para a vida cristã? Tu viraste arminiano, tu viraste calvinista. Meu irmão, eu não sou calvinista nem sou arminiano, eu sou cristão. Eu vivo em Cristo. Ele está dizendo aqui, evita contenda de palavras, interpretações diversas que só não trazem proveito nenhum. O versículo diz assim, não se aproveita para nada, a não ser para a perversão dos ouvintes, ou seja, para desvirtuar, perverter aqueles que são neófitos ainda na fé. Sim. Então evita contenda de palavras. Não, porque eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou não sei o quê, eu creio dessa forma, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Meu irmão, Paulo diz o importante é que ele veio e voltará. Sim. Se é antes ou depois, se é dessa forma ou dessa outra, quem estava certo, Calvino e Armínio? Quem está certo, os pré-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas? Eu não sei quem está certo. Os dois e nenhum dos dois, né? Exatamente. Então, Paulo já previne antes, diz, evita essas contendas de palavra, porque elas só servem para perverter o ouvido daqueles que ouvem de bom grado. Pastor João, e hoje nós estamos numa era, né, meu bispo, de tanto podcasts, né? Sim. Criando confusão, criando conflito e, meu Deus... Mas a desgraça, Lloyd, é que isso é que dá ibope. Para desgraça nossa, é isso que dá ibope, a polêmica dá ibope. Se não houver polêmica, não tem ibope, não tem apreciação. As pessoas parecem que estão apreciando a batalha, né? É Popó de um lado e Vanderlei do outro. Oh, meu Deus. Né? E o vexame está feito. O vexame está feito. Isso é uma estratégia para monetização. Sim, João, o dia seguinte dá um ibope danado. Isso mesmo. Esse Popó e Vanderlei ainda vai dar pano para manga aí para o mês inteiro. Então, há pessoas que se alimentam da polêmica. E Paulo está dizendo que essas pessoas que ficam procurando defeito em tudo e em todos só prejudicam a fé. Você vê ataques, né? Ataques a um líder, ataques a outro líder, encontrando defeito em um, defeito do outro, dando publicidade à meia suja do outro, o outro dando publicidade à cueca suja do outro, sempre essa confusão gerando instabilidade. A fé, né, desses caras é uma fé que gera instabilidade na fé dos outros. Isso não acrescenta absolutamente nada. Anunciar a verdade não implica em denunciar a mentira do outro. Anuncie a verdade pela verdade. Quando eu era menino no seminário, tinha lá uma matéria de heresiologia. Rapaz, quer combater a heresiologia? Conheça a verdade, isso. Ensine a verdade. Ensine a verdade, conheça a verdade. Pura e simples. Alguém estava me perguntando se eu conheço alguma coisa de uma determinada prática cultica. Eu disse, cara, eu não entendo nada. Eu entendo de Jesus, eu entendo do que eu sou ensinado pelos apóstolos. É disso que eu entendo. Eu não entendo daquela prática. Se me perguntar sobre o budismo, eu não entendo nada sobre o budismo. Eu não entendo nada sobre o islamismo. Entendo nada, sim.
eu leio, né? Eu faço minhas avaliações, mas eu não conheço a fundo, eu não posso falar nada sobre nada, porque eu não entendo de entidades religiosas, eu entendo do que é a Escritura. O meu foco é a Escritura Sagrada. Sobre a Escritura, você pode me perguntar, porque boa parte eu posso te responder. Não sei se tudo, talvez não, mas boa parte eu tenho resposta, porque eu tenho dedicado a minha vida à Escritura. Não em ficar especulando, não é? O culto de um, o culto de outro, né? Estabelecendo críticas. Então, assim, a polêmica não me agrada. Honestamente, quando eu era menino, não, eu gostava de brigar. Eu gostava de brigar. Mas depois de casa, isso é uma idiotice, isso é coisa de menino mesmo, coisa de garoto bobo, que fica querendo desmerecer os outros, não é? Então, quanto a mim, eu sou da mesma teoria de João. Eu não sou nem arminianista, nem sou calvinista. Eu não tenho nada a ver com Armínio, não tenho nada a ver com Calvino. Eu tenho uma crítica pessoal a cada um deles, mas doutrinariamente eu não me adequo nem a um, nem a outro. Os dois têm razão e nenhum dos dois tem razão. Eu fico com a Escritura, ao invés de ficar com Armínio, ao invés de ficar com Calvino, eu fico com a Escritura, cara, que ora Armínio tem razão, ora Calvino tem razão, e assim a gente vai tocando. Essa briga, ela não fortalece ninguém, ela não anima ninguém, ela não dá consistência à fé de ninguém, ela só gera confusão e instabilidade. Veja que, para que cheguemos no versículo 14, precisa dar uma olhada no 13. O que é que ele diz no 13? Se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. E ensina estas coisas. Ou seja, para de ensinar calvinismo e arminianismo e ensina que ele continua fiel, que ele é fiel. E deixa e repreende esses que querem trazer fábulas, que querem trazer discussões, porque o fundamento bem aqui é: ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Repita continuamente isso. Repita continuamente, insta nisso, porque Calvino pode ter falhado, Armínio pode ter falhado, e qualquer um outro, o presbiterianismo, o adventismo, mas ele não, ele permanece fiel. Sim. Essa mania de chamar os outros de herege, né, João? Não consegue ver as coisas como nós vemos, então é herege. Que loucura, cara, que ofensa quem é que me garante que eu estou com a verdade? Exatamente, Eu contei ontem uma história de que eu me sentia... Eu tinha formação para a profissão que eu segui, então eu me sentia preparado para isso. Achava que eu já tinha 40 e tantos anos, já estava com 22 anos de profissão, talvez, e entrei num embate que eu precisava fazer, uma investigação, e terminamos sentando para discutir o assunto junto ao secretário de Segurança, a Polícia Federal, etc. Um menino de 22 anos olha para mim e diz: olha, está tudo errado isso aqui. Eu parei e disse: está tudo errado a forma que você investigou. Não sai droga daqui para Belém. Cara, eu caí da cadeira, entendeu? Quer dizer, eu que me julgava ter conhecimento por já militar por tanto tempo, me vem um menino de 22 anos e me desbanca. Tudo que eu julgava conhecer e saber. O camarada chega e me desbanca. É que eu estou entendendo, não é o teu tempo de crença, não é o conhecimento que tu te arraigaste e achar que é assim. Paulo está dizendo aí, repete. Ele permanece fiel, ele é fiel, e o que ele disse, ele não vai negar o que ele disse. João, conhecimento da verdade não pode gerar arrogância na gente, né? Altivez tem que gerar humildade, né? Conhecimento da verdade gera humildade, né? Não gera arrogância. E eu vejo tanta altivez, tanta arrogância teológica, às vezes, né? No intuito de tentar silenciar o outro com a verdade dele, eu fico tentando espancar. Essa tentativa de convencer os outros de alguma coisa, né? Nossa tarefa não é convencer ninguém de nada, é simplesmente dispor a verdade, deixar a verdade fazer o papel dela, né? Então vamos ver o que está lá em Colossenses 4 e 6. Que o debate seja proveitoso para ensinar
e para aprender, e não para vencer o outro, né? Não para vencer o O outro. objetivo é outro. O objetivo é outro, né? Sim, essa loucura de querer tentar vencer o outro num debate, isso é muito infantil, reducionista demais. Isso mesmo. E vamos lá, vamos seguir, Lloyd? Ele continua: essa atitude não ajuda em nada. Não ajuda não. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Pronto. Trabalhe direito, para não ter do que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade, que é só conversa. Você sabe que palavras não são apenas palavras, se não têm o suporte de uma vida reta. Elas envenenam a alma. Emineu e Fileto são exemplos. Eles desviam os cristãos do caminho e se afastam da verdade quando ensinam que a ressurreição já aconteceu. Ponto aqui, meu Deus do céu. Me permita entrar lá no primeiro versículo com a Vamos versão lá. que eu tenho à mão. Isso aqui já dava para a gente passar o ano todinho, só com este versículo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Qualidades essenciais, sine qua non, aqueles que militam, aqueles que são obreiros, aqueles que militam a palavra. Ensinar errado, manejar mal a palavra. Eu fiquei engasgado aqui o tempo todo, não engasgado, irritado, é com uma afirmação de Lloyd. Ela passou e não se apercebeu que matéria ela me deu. Eliseu se acampa com os seus alunos e de repente ele precisa de comida. E ninguém sai por ali coletando ervas para fazer um cozidão. Não sei se tinha alguma carne de bode por ali, qualquer coisa, de ovelha, mas para completar o cozidão, né? E alguém vai lá e traz o que não conhece e envenena a comida. Um jovem foi lá e trouxe o que não conhecia, o que desconhecia, envenenou toda a panela e suscetível de matar todo aquele povo se Eliseu não está ali por perto. Manejar a palavra erradamente, você pode matar a fé de muita gente. Ensinar heresias ou coisas que você não domina, que você não conhece. E pode não ser maldosamente. Pode ser até de boa mente, de boa fé, de boa vontade. Aquele cara pegou um monte de buchinho imaginando que era pepino selvagem ou pepino desagradável e corta e joga na panela. Há muita gente jogando cabacinha na panela, imaginando que é pepino e está matando muita gente. Ensinos na igreja, né? Ensinando erroneamente, levando... Foi o que é que Jim Jones fez? Quantas pessoas matou com o seu veneno, com a sua mensagem envenenada? Então o texto aqui diz, procura apresentar-te a Deus. Não é simplesmente a congregação. Como obreiro aprovado, e que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra é essa farinha que vai tirar o veneno da panela, né, meu bispo? Que maneja bem a palavra da verdade. É triste a gente ver por aí, no princípio, pessoas que sabiam fazer um bom discurso, uma boa oratória, e que não entendiam nada da Bíblia, mas apenas se tornaram obreiros e levaram congregações a viver aquele marasmo, eterno marasma. João, Emineu e Fileto eram testemunhas disso, né? De que eles afastavam os cristãos do caminho e se afastavam da verdade. Eles eram gregos? Será que era intencional? Emineu e Fileto? Eu não lembro. Sei, os nomes parecem gregos. Será que era intencional ou era de boa fé ou de má fé e por não conhecer faziam isso? João, assim, os saduceus que não acreditavam em ressurreição, eles deixaram seus filhotes, né? Isso aí. Eles deixaram seus filhotes. Parece que Emineu e Fileto, eles enveredam pelo caminho dos saduceus, né? Isso aí. Que não creem em ressurreição, para ir a ressurreição já veio e tal. Justamente. Então, assim, se por consciência pervertida
ou se por convicção pessoal, era o que eles ensinavam e desviavam os cristãos, né, desse caminho do ensino do Evangelho, falando sobre ressurreição, né? Então, é possível que eles tenham sido influenciados até pelos saduceus, né? Que aqui é um desdobramento disso, né? E não é que eles negavam a ressurreição, eles afirmavam que a ressurreição já tinha acontecido, né? Mas ali colocava uma fábulazinha, uma meia-verdade, uma mentirinha ali junto, né? Sim, sua crença. Não é hoje, não sei quem trouxe a notícia aqui, acho que foi Diogo quem trouxe a notícia, de que tem alguém nos Estados Unidos fazendo um sucesso danado, dizendo que nós estamos vivendo a grande tribulação. O arrebatamento já aconteceu, né? O arrebatamento já aconteceu e tanta gente está acreditando. Pode ser que esse cara acredite que isso é verdade. Ou então embarcou num espírito novidadeiro, né? O que tem hoje de gente buscando, de alguma forma, uma novidade teológica para fazer sucesso, e embarcam em alguma sugestão, como desse rapaz, dizendo que a grande tribulação, a gente vivendo no maior bem bom aqui, como é que diabo de grande tribulação que a gente está, vivendo do jeito que a gente está? Não está. Não é? Na cabeça dele é isso. Agora, é uma outra coisa aqui, ou dentro da mesma coisa, que se eu falei se intencional ou não intencional, o que eu creio aqui, que quem tem um coração puro pode até fazer algum ensinamento errado por ingenuidade, mas não por tanto tempo. Só me engano, é na carta que ele diz, Tiago que diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá. E dá com liberdade. Ou seja, se você quer ministrar, se você tem vontade, se você gosta de fazer, peça conhecimento, peça sabedoria a Deus, porque o conhecimento deve ser buscado por você mesmo. Lá, quando se fala de Estevão, Lucas diz que Estevão é um homem cheio do Espírito e do conhecimento. Ou seja, e o conhecimento não lhe foi dado vindo do céu num pacote. Ele buscou conhecimento. A sabedoria vem de Deus, o conhecimento resultado, é resultante da sua busca. Aliado ao conhecimento à sabedoria, você pode se tornar um grande obreiro e não ter que se envergonhar. Amém. Entendo eu. Sim. Meu Deus, como Emineu e Fileto são exemplos, né, que se tornaram símbolos de pessoas que caminham entre os cristãos, mas desviam os cristãos a partir das construções teológicas que fazem. É uma construção teológica, né? Na verdade, é um construto teológico, né? Cheio de falsidade, mas é um construto teológico. Não é incomum, e é por isso que às vezes a polêmica é inevitável, que alguns, fazendo seus construtos, também levam cristãos a se desviarem da simplicidade do caminho. O caminho é simples, não é o que Paulo reclama escrevendo aos Coríntios, né? Dizendo que assim como a serpente enganou Eva, né? Eu também sofro, né? Eu tenho medo de que vocês se desviem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Paulo escrevendo. Quando ele fala aos Gálatas, ele diz, quem foi que fascinou vocês, quem envenenou, quem enfeitiçou? Gálatas. Quem foi que enfeitiçou vocês, ou seja, hipnotizou vocês a mudarem de ideia de uma mensagem tão equilibrada que eu coloquei diante de vocês e agora vocês estão seguindo loucuras por aí de perturbados que estão tentando ensinar. São os tais construtos, João, aquilo que eu estou chamando de construto. São essas construções, como é que eu diria, que favorecem, né, a esse pensamento dominante, né, de pessoas querendo dominar pessoas, em busca de sucesso, em busca de recurso, em busca de alguma coisa, ficam tentando caminhar por esse espírito novidadeiro, fazendo do ensino da igreja uma verdadeira coxa de retalho. Não tem uma trama consistente, entende? A coxa que cobre a igreja deve ser uma trama consistente, não? Uma trama que dá proteção mesmo. Não, vem esses caras com essas coxas de retalho, né? Eu fico olhando principalmente para as teologias do fim, como que esses caras
constroem equações apocalípticas, né? É Daniel, capítulo 2, versículo 5, vezes raiz quadrada de Ezequiel 3:23, sobre Apocalipse 3:21, sabe? Construções, né? Arquitetações para favorecer. Esse mesmo sujeito que anda pelos Estados Unidos divulgando que a grande tribulação está sendo vivida, é um desses caras que construíram construtos, mas que não acrescentam absolutamente nada. Desviam os crentes da sobriedade e da lucidez do Evangelho, né? Por isso que Paulo é firme com Timóteo, guarde a palavra, sofra por ela, né? Aí ele diz, persevere, pregue esse Evangelho, né? Tem um momento aqui que ele diz, visualize, Paulo, visualize, depois ele diz, olha, repita sempre, que coisa maravilhosa. É uma maneira de fazer com que essa palavra não se perca, né? Gente, nós chegamos ao final do nosso programa aqui, faltando um minutinho para terminar. Paramos aqui no verso 18, né? Semana que vem a gente volta no verso 19. Mas foi um prazer estar com você no domingo, logo às 7 da manhã nós começamos. E será uma alegria encontrar você domingo que vem novamente a partir das 7 da manhã aqui pela rádio, ou então às 9 horas da manhã pelo YouTube. O canal é Igreja da Colheita. Uma alegria, hoje, o primeiro domingo do mês, nossa ceia já temos anunciado e convido você para estar conosco a partir das 18h30 de hoje. Com muita alegria, desejando a você um baita de um domingo especial para você e sua família. Shalom, queridos, até o próximo domingo, ou então até hoje à noite, se você quiser vir nos visitar, nos dar um abraço, nós temos o maior prazer em recebê-los. Shalom.